Partido dos Trabalhadores começou nesse mês um diagnóstico dos palanques nos estados, com o objetivo de traçar estratégias lá para as eleições de 2026. O grupo de trabalho eleitoral, coordenado pelo deputado José Guimarães, tem como prioridade a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lá na Indonésia diz que é ele mesmo o candidato do Partido dos Trabalhadores para 2026. Mas também analisa alianças para ampliar a presença do partido no Congresso. Alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais e Maranhão, ainda apresentam cenários complexos, com nomeações e articulações políticas em discussão. E a repórter Daniela Santos nos traz mais detalhes. A gente está a menos de um ano das eleições e a partir de agora esses cenários vão começar a ficar mais bem desenhados, essas articulações vão começar a se intensificar. E o que aconteceu? No início do mês, o PT instalou o Grupo de Trabalho Eleitoral, o GTE, que é coordenado pelo deputado federal José Guimarães, e esse grupo ele tem o objetivo de fazer um diagnóstico ali nos estados, visando essas eleições de 2026, Então esse grupo vai ali identificar nos estados onde o PT tem candidato, onde não tem, quem que é o concorrente, nos lugares onde não tem candidato, qual seria a melhor opção ali para o partido apoiar, visando aí esses dois grandes objetivos que o PT tem nessas eleições, A primeira, a reeleição do presidente Lula, e a segunda, a ampliar a participação tanto do PT quanto de partidos aliados dentro do Congresso Nacional, em especial no Senado. Então, a partir desse mês de novembro, vai ser esse processo aí de diagnóstico e a partir de dezembro, passado esse processo, vão começar as articulações. De fato, o deputado federal José Guimarães e o presidente do PT, Edinho Silva, vão começar a viajar pelos estados para conversar com essas lideranças locais e, de fato, fazer essa articulação para definir bem quem serão os candidatos nos estados. E aí, mesmo não tendo feito esse diagnóstico ainda, estando nessa fase inicial, lideranças do partido com quem a gente conversou já identificou ali alguns problemas, alguns nós que precisam aí ser resolvidos até lá. E aí a gente destaca aqui a situação em dois grandes colégios eleitorais, nos dois maiores colégios eleitorais, que ainda é muito indefinido, Em São Paulo, por exemplo, a gente não sabe se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai concorrer ao governo do estado. Esse é um desejo do presidente Lula. O ministro da Fazenda, quando perguntado sobre isso, ele não tem dado muita certeza, ele fala que não se decidiu, então isso ainda está indefinido. Uma outra opção seria o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin, que nas pesquisas tem aparecido, tem dado um bom resultado, mas pelo que a gente tem conversado aqui, o desejo dele é de fato repetir a chapa com o presidente Lula na presidência. Mas ele é também cotado, um nome cotado para concorrer ao governo do estado. E a partir daí também tem outros nomes, tem o ministro do empreendedorismo Márcio França, que já foi governador de São Paulo, a ministra Simone Tebet, mas de fato essa situação ainda não se resolveu, Ainda está sendo discutida e deve ser definida também a partir de agora. Um outro estado em que a situação é um pouco complicada é em Minas Gerais. O candidato do coração do presidente Lula é o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, mas nesse caso existe uma questão ali envolvendo a indicação para o Supremo Tribunal Federal, O ministro Luiz Roberto Barroso se aposentou, o presidente Lula ainda não fez a indicação do nome que vai substituí-lo e o Rodrigo Pacheco, todo mundo sabe que é um desejo dele assumir essa cadeira, mas o presidente Lula quer que ele seja candidato ao governo do estado. O presidente Lula também deve indicar o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de Barroso. Então, essa é a questão que precisa ser definida ainda para a gente saber o que vai acontecer ali no governo de Minas Gerais. O PT mesmo não tem candidato próprio. Tudo indica que vai ser uma aliança que o PT vai fazer dentro de Minas Gerais, Apoiar um candidato de um outro partido, provavelmente. Então, são essas a situação que a gente tem até agora. Esse GTE está trabalhando, está fazendo esse diagnóstico. Então, nos próximos meses, a partir das próximas semanas aí, a gente começa a ter um cenário um pouco mais indefinido. Maravilha, Daniela Santos, que trouxe os detalhes aí desses estudos que o Partido dos Trabalhadores
vem fazendo lá para 2026. A Dani trouxe todo esse geral, né, esse panorama, não só para a presidência, mas para estados chaves, né? Como ela reforçou agora no finalzinho, Minas Gerais, o PT não deve ter candidato próprio, deve ir atrás de uma aliança. Ao mesmo tempo, Fernando Haddad sai para o governo de São Paulo, isso tudo está sendo estudado. A Dani nos trouxe ali, ela que entrou com a gente lá do Palácio do Planalto, com um evento ali no fundo, por isso que a gente ouviu as músicas no fundo, um eco, mas a Dani que vai seguir acompanhando, Dani que é uma das nossas repórteres setoristas de Palácio do Planalto, de Poder Executivo, e acompanha não só a presidência da República, mas toda a esplanada ali. Ela trouxe alguns outros ministros, né, Márcio França, outros ministros que devem sair para cargos eletivos aí em 2026, para governos de estado, para o Senado. A gente tem 2 vagas para Senado no próximo ano, deputado federal, enfim, um cenário bastante complexo.